Olá, queridos, eu sou o Padre Rodrigo Carneiro, esse é o nosso canal Atraídos pela Palavra de Deus. Então Deus seja louvado e bendito por você que é um atraído, que está aí conosco fazendo essa experiência com a Palavra de Deus. Deus seja louvado por você que está chegando hoje, chegou essa semana, está começando a conhecer também. Espero que te ajude, né? Porque o nosso objetivo aqui é ajudar você a fazer uma experiência com a Palavra de Deus, ajudar você a aprofundar no conhecimento de Deus, ajudar você a aprofundar no conhecimento das coisas do Senhor, sobretudo a sua palavra, né? Então, a gente está continuando nos textos do livro do Gênesis. Nós vimos no último texto quando o casamento de Isaac com Rebeca, e agora a gente dá um salto e vai justamente para o final da história, onde Isaac já está para morrer, e por ordem natural ele vai dar a condução do povo, vai deixar o legado para o seu filho primogênito, que era Isaac. Isaac e Jacó eram filhos gêmeos, nasceram no mesmo dia, só que Esaú, tô confundindo toda hora falando Isaac, tá? Às vezes vai bugar. Esaú e Jacó nasceram juntos, os dois filhos gêmeos de Isaac. Porém, Esaú nasceu primeiro, um pouco antes. Mas já vai dizer o texto bíblico que eles brigavam dentro do próprio ventre de Rebeca. Então já havia uma disputa entre eles. Isaac, naturalmente, tinha uma preferência por Esaú, porque Esaú era o primogênito e era quem ia assumir o legado. Esaú era mais forte, Esaú era guerreiro, caçador, ia para batalhas. Jacó já era mais fraco, mais debilitado. Então, e também Rebeca gostava mais, também por isso, por ele ser mais debilitado, gostava mais de Jacó. Aqui a gente tem um ponto importante, porque isso, pra gente ver o quanto isso é venenoso e nocivo, né? Porque os próprios pais vão de alguma forma semear essa discórdia entre os filhos, né? A preferência, quando o pai manifesta uma preferência por um filho, é algo muito nocivo para dentro da sua casa, para sua descendência de maneira geral, né? Porque já havia uma certa disputa entre Esaú e Jacó, que vai dizer a palavra dentro do ventre. Mas pelo fato de Isaac gostar mais de Esaú e Rebeca gostar mais de Jacó, então era o queridinho da mamãe e o queridinho do papai. E aí, entre eles também havia essa rixa. Entre eles começava a haver essa disputa. Então a gente precisa entender que a gente pode ter preferências na vida, né? Talvez um pai, eu tenho mais afinidade com um filho do que com outro. Mas isso não pode se tornar claro ao público, porque isso acaba ferindo as pessoas, isso acaba atrapalhando o desenvolvimento e a caminhada dos filhos, né? Esse favoritismo público, né, divulgado e manifestado assim, isso acaba atrapalhando, como a gente vai ver, que vai chegar ao ponto de Jacó ter que fugir, porque Esaú queria matar ele, depois que ele, no texto de hoje, vai roubar a primogenitude, né, com a ajuda de Rebeca. Outra coisa importante, Isaac faz o que tinha que fazer, sabendo que ia morrer, ele vai chamar Esaú para dar a bênção a Esaú. Só que pede para que Esaú prepare um banquete para ele e sirva ele, para que possa naquela ceia, na ceia era o lugar da bênção. Então, para a gente entender também a importância da refeição, da ceia, né? Que tudo isso já vai preparar para a Eucaristia, que é o lugar da bênção. A Eucaristia é a maior das bênçãos que nós temos. Então, é na Eucaristia que nós recebemos as maiores bênçãos de Deus. Isaac vai pedir a Esaú para que prepare uma refeição para que eles possam comer, então, aquela refeição. E aí, o que isso fala? Rebeca vai escutar e vai moldar Isaac, vai moldar Jacó, para que Jacó se passe por Esaú para fazer tudo aquilo. Então, eu falei isso esses dias e hoje me volta novamente à mente. A mulher, ela tem um potencial para muitas coisas boas, mas a gente vai vendo na Sagrada Escritura que também uma mulher, quando quer fazer a própria vontade, uma mulher quando não faz uma experiência com Deus, uma mulher quando não está debaixo da promessa, porque a promessa havia sido feita a Abraão, Sara atrapalhou e zoou o coreto, fazendo ele ter um filho com a escrava. Isaac estava debaixo de uma promessa e Rebeca está zoando o coreto, trocando a primogenitude que era de Esaú para dar para Jacó. Então assim,
mulheres, quando não estão debaixo de uma promessa de Deus, podem se tornar algo muito ruim. Podem fazer coisas absurdas. Ainda vai envolver Jacó, porque Jacó vai... Como a mamãe está pedindo, Jacó foi lá e fez. Porque era um pedido da mãe dele, era o preferido da mãe, né? Ele foi lá e fez. Mas olha a gravidade daquilo que Rebeca vai fazer. Atrapalhando o movimento, aquilo que deveria ser feito, né? Deturpando, assim como Sara fez, né? Que era para ser um filho dela e ela fez ele ter um filho da escrava. Então, cuidado, mulheres. Vocês também estão debaixo de uma promessa de Deus. Só que se vocês não tomam consciência disso, que existe uma promessa de Deus também para a vida de vocês, vocês podem começar a querer resolver com as próprias mãos e deturpar os projetos de Deus. Então toma cuidado, nós estamos debaixo de uma promessa e não podemos deturpar os projetos de Deus. Não podemos resolver por nós mesmos e dar o nosso jeitinho muitas vezes, porque esse jeitinho pode ter consequências muito sérias. Como eu falei, Esaú vai ficar revoltado e vai querer matar Jacó, e Jacó vai ter que fugir para não ser morto por Esaú. Então, olha aí o que pode acontecer. E aí nós vamos ver que Isaac foi enganado. Ele dá a bênção de primogenitude para Jacó, achando que está dando para Esaú. Então ele foi enganado. Então assim, a bênção aconteceu, não tem como voltar atrás, porque ele deu a bênção da primogenitude, para a gente ver a importância e a consequência de uma bênção, a consequência de uma decisão, a consequência de uma escolha. A partir do momento que ele deu a bênção a Jacó, pensando que era Esaú, a primogenitude, a graça da eleição e da continuidade está sobre Jacó. Não tem como ele dizer, não, eu errei e vou dar a Esaú agora. Não vai ter como fazer isso, porque a bênção da continuidade foi dada e não tem como voltar atrás. E aí a gente entende a profundidade da bênção, da santificação e das coisas de Deus. Às vezes a gente brinca com as coisas de Deus achando, não, eu tô fazendo aqui, mas se não der certo, depois eu vou começar a dar qualquer coisa, eu largo. Toma cuidado com isso também, porque as coisas de Deus, elas são muito profundas, elas não são brincadeira, elas não são algo que eu faço e daqui a pouco eu não quero mais, eu não gosto, eu vou deixar, eu vou largar. Não, as coisas de Deus exigem compromisso. As coisas de Deus, a gente está lidando com aquilo que é eterno, com aquilo que não passa, com aquilo que é perfeito, com aquilo que leva ao céu. Então a gente tem que ter um pouco também de discernimento nisso. Eu não estou falando isso para te dar medo ou para fazer você não ter coragem de aceitar um compromisso com Deus. Não é isso. Mas é que é para você ver a grandeza daquilo que Deus escolheu para nós. Nós imperfeitos, nós fracos, nós frágeis. Então Ele escolheu grandes coisas para nós. Deus planeja, sonha, pensa grandes coisas para nós. E a gente tem que levar a sério as coisas que Deus planeja para cada um de nós. E aí, Isaac foi enganado porque Jacó tinha a voz de Jacó, mas tinha a pele, a mão de Esaú e o perfume de Esaú. Às vezes, a gente tem que tomar cuidado, porque às vezes também pessoas se aproximam de nós parecendo ser algo que elas não são. Então a gente tem que tomar cuidado para não sermos enganados e para não darmos os nossos tesouros para pessoas que só querem nos enganar. Porque, no fundo, foi isso. Isaac deu o maior tesouro, que era a bênção da primogenitude, para alguém que estava se disfarçando. E às vezes também nós damos grandes tesouros da nossa vida, do nosso coração, para pessoas que só estão disfarçando, não são verdadeiras com a gente. Então a gente tem que tomar cuidado com isso também. Esse texto é muito rico de muitos ensinamentos para nós. Então toma cuidado, não vai dando já a primogenitude, a primazia do seu coração para qualquer um que chega, entende? Isaac ficou desconfiado, ele poderia ter dito, vamos deixar para amanhã, vamos esperar um pouco mais. Ele desconfiou porque a voz era de Jacó, ele desconfiou porque estava parecendo mais fraco, mais magro, mas ele resolveu continuar. Então assim, às vezes Deus dá sinais e a gente não interpreta direito esses sinais, às vezes se você ficar em dúvida, pede um tempo, para e pensa, reflete, discerne antes de se jogar de cabeça, antes de se lançar, antes de fazer. Deus nos dá essa graça, nos deu esse dom do discernimento para a gente poder usar. E aí, as pessoas então, elas querem muitas vezes nos enganar e passar por aquilo que elas não são. Então a gente precisa
segurar a onda, entendeu? Ah, eu conheci uma pessoa agora e já vai casar, conheci uma pessoa agora, já tô dizendo eu te amo, comecei esse trabalho, é o trabalho da minha vida. Calma, vamos discernir, vamos pensar, vamos respirar, vamos levar as coisas com calma, com Deus. Não tô dizendo com isso que a gente deve deixar o barco correr, mas é só ter calma no processo, entendeu? Calma no processo, entendeu? E o Evangelho vai dizer para nós que tudo tem um tempo em Deus. Em Deus tudo há um tempo acertado, porque Nosso Senhor vai dizer, não é tempo de fazer jejum porque o noivo está com eles. Então vai chegar o tempo de fazer jejum. Então em Deus tudo tem um tempo. Na nossa vida tudo vai ter um tempo para se desenvolver, para acontecer, para se realizar, para se revelar. Tudo vai ter um tempo. Então a gente precisa aprender a esperar esse tempo de Deus e a viver. É dolorido, é pesado, é custoso, mas a gente precisa aprender a viver esse tempo de Deus. A gente precisa aprender a viver debaixo do tempo de Deus. Porque se é uma promessa e a promessa passa pelo tempo, vamos viver o processo. Vamos viver isso que Deus quer para cada um de nós. E aí ele vai falar do jejum, que o jejum é para se unir àquele que não está. Porque se o noivo está, ninguém vai ficar triste de fazer jejum. Mas virão dizem que o noivo não vai estar, então aí sim eles vão jejuar. Então o jejum é uma preparação para o encontro também. O jejum é aquilo que te prepara para o que vem, prepara para o encontro, prepara para aquele que virá. Então eles iam fazer jejum para esperar o noivo voltar. Então o jejum, ele é preparação. Como a gente está falando de processo, que esperar em Deus, esperar o tempo de Deus é processo, a espera pode ser acompanhada pelo jejum. O jejum nos prepara para viver bem o processo. Então a gente que está em processo de conversão, em processo de busca de Deus, em processo de espera das promessas de Deus, temos que aprender a usar o jejum também como arma. Temos que aprender a usar o jejum como suporte. Temos que aprender a usar o jejum como alento, como refúgio, para esperar, para que o jejum nos acalme, nos ordene, nos coloque no nosso lugar, daqueles que estão esperando na promessa de Deus. E por fim, ele vai falar que não dá para colocar vinho novo em odres velhos. E aí ele vai chamar diretamente a conversão, né? Que é preciso ser novo em Deus. Eu não posso querer ser novo em Deus e receber uma graça de Deus se eu ainda mantenho e continuo com práticas antigas. Então eu preciso começar a viver o novo, eu preciso começar a me deixar moldar e transformar para que o novo tenha espaço na minha vida. Porque aí quando o vinho novo em odres novos, ele suporta bem, ele cai bem. Então eu preciso deixar que a cada dia o Senhor renove meu pensamento, meu coração, minha vida, minhas mentalidades, minhas atitudes, para que quanto mais eu vou me renovando em Deus, quanto mais novo eu vou me tornando, mais Ele vai me enchendo do novo. É esse processo. Não dá para se encher de novo vivendo aquilo que é velho, né? Olha a olhada para trás. Não dá para querer ver o Senhor que está diante de nós se eu continuo olhando para trás e vendo aquilo que é velho. Então frente, em frente, adiante, novo, aquilo que está diante de nós, que o Senhor preparou. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.